iniciar com a agulha número 4 e o barbante persa prêmio número 6. Deixo aqui um pedaço de fio para fazer o acabamento depois. E vou trabalhar aqui o anel mágico. Eu passo esse fio aqui por cima, trago aqui por baixo e passo aqui por cima novamente, seguro. Agora eu venho com a agulha aqui por baixo e depois eu busco outra aqui por cima. Vou girar a minha agulha e faço uma corrente para prender o anel mágico. Agora eu vou subir aqui mais 2 correntes para dar a altura do meu ponto alto. Então, eu faço uma corrente, 2. Agora, aqui dentro do anel mágico, eu trabalho mais 15 pontos altos. Contando com essas correntes, eu terei 16 pontos altos. Dou a laçada, venho aqui dentro do anel mágico, busco o fio, tiro 2 laçadas aqui da agulha e depois mais 2 e tenho aqui o meu ponto alto. Já tenho 2 pontos. Dou a laçada, venho aqui dentro do anel mágico, busco o fio, tiro 2 laçadas e depois mais 2. E vou fazer desta forma até completar os 16 pontos altos aqui dentro do anel mágico. Conforme eu vou fazendo os pontos, eu vou escondendo esse fio aqui do anel mágico. Então, vou trabalhar os 16 pontos e volto para a gente finalizar a carreira. Aqui eu trabalhei 15 pontos e voltei para fazer o último ponto alto aqui com vocês. Então, eu vou começar esse ponto alto, busco o fio, vou tirar 2 laçadas e agora eu vou fechar aqui o anel mágico. Então, eu vou ajustando aqui para ficar bem certo esse início, não ficar amontoado esses pontos e vou arrumando desta forma. Fechei aqui o início, agora eu tenho esse ponto aqui que está em espera. Esse fio do anel mágico eu passo aqui por trás e agora eu termino o meu ponto alto. Desta forma. Terminei esse ponto alto, eu vou cortar o fio. Eu deixo um pedaço aqui, mais ou menos o tamanho aqui do cabo da minha agulha, para ficar um bom pedaço para eu esconder aqui depois dos pontos. Terminei o ponto alto, agora eu vou puxar esse fio. Venho com a agulha de tapeceiro. Agora, aqui, eu vou pular essas correntes iniciais e venho nesse ponto alto, que é o segundo ponto aqui dessa carreira. Venho aqui em cima, nessas 2 laçadas, trago esse fio aqui pra frente, vou ajustando esse ponto. E agora, eu coloco a agulha aqui onde eu fiz esse último ponto, aqui de onde está saindo o fio. Coloco aqui no meio, pego na alça aqui do ponto, e onde eu tenho uma corrente, aqui onde eu tenho 1, 2, 3, onde eu iniciei a carreira, eu venho bem em cima aqui na última corrente, coloco a agulha aqui no meio. E vou levar lá pro lado avesso. E conforme eu vou puxando, eu vou ajustando aqui esse ponto, para ficar aqui todos do mesmo tamanho. E aqui do lado avesso, eu vou deixar um ponto aqui perto do outro. E aqui do lado avesso, eu vou esconder esse fio aqui atrás dos pontos. Na próxima carreira, ele vai ficar escondido. Então, eu vou passando somente aqui na alça de trás. De todos os pontos. Vou escondendo dessa forma. Você não precisa fazer o nó, porque depois a gente vai trabalhar os pontos
pegando aqui, ó, nessas duas alças, então ele vai ficar escondido. Aqui nessa outra ponta eu faço a mesma coisa, só que agora eu venho escondendo pro lado de cá. Então, eu vou fazer aqui o meu. Vou esconder esse fio aqui também, só que agora eu venho para esse lado, para não ficar muito grosso ali no outro lado onde eu já escondi. Então, eu escondo cada parte para um lado para ficar dessa forma. Deixo eles todos pro lado avesso. Por enquanto, eu vou deixar assim, porque depois eu faço a outra carreira e coloco um pingo de cola aqui atrás do ponto, para selar depois. Agora, na próxima carreira, eu vou iniciar aqui fazendo um ponto falso, mas se você tem dificuldade de fazer esse ponto, você pode colocar o fio aqui e fazer um nó e subir as 3 correntes. Eu vou deixar aqui um pedaço para eu fazer o arremate depois. E vou dar aqui 2 laçadas para iniciar o ponto falso. Sempre segurando aqui o fio até que eu termine esse ponto. Eu vou aqui pegar nas 2 alças desse ponto. Vou começar aqui um ponto, alongo o fio e deixo em espera. Dou a laçada que eu seguro no mesmo espaço, busco o fio, vou alongar esse fio e deixo em espera. Dou a laçada no mesmo espaço, busco o fio, alongo esses pontos para ficar todos aqui do mesmo tamanho, deixo em espera. Faço novamente no mesmo ponto, alongo esse fio. E agora, eu vou tirar tudo de uma vez, todos esses pontos, menos esse último aqui, que é onde a gente vai finalizar esses pontos fechados juntos. Então, eu vou buscar o fio. Eu deixo esse gancho da agulha virado assim para baixo para ficar mais fácil. Se você deixar aqui para cima, vai ter dificuldade de passar aqui por dentro. Então, eu deixo ele assim mais para baixo e vou passar aqui a agulha por dentro de todos esses pontos. Fiquei com esses 2 aqui na agulha, agora eu busco o fio e passo aqui por esses 2 pontos. Faço 2 correntes. E vai ficar aqui desta forma. Então, eu trabalhei aqui 4 pontos fechados juntos. Agora, no próximo ponto, eu faço a mesma coisa. Dou uma laçada. Venho nesse próximo ponto, busco o fio e eu vou alongar esse fio. Dou a laçada que eu seguro, vou no mesmo ponto e vou alongar esse ponto para ficar da mesma altura do outro. Seguro, venho no mesmo espaço, busco o fio e alongo. Faço isso por 4 vezes. Busco o fio, vou alongar. E agora, eu tiro todos esses pontos de uma vez. Então, eu tenho uma alça, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E essa última eu tiro depois. Então, vou buscar o fio, passo aqui por dentro de todos os pontos. Fico com essas 2 alças. Agora, eu passo o fio aqui por dentro dessas 2 alças. E faço mais 2 correntes de separação. Vou trabalhar desta forma em todos os pontos. Então, vou fazer assim, ó, por 4 vezes no mesmo ponto. Começo o ponto, mas eu deixo aqui em espera. Alongo o fio. Novamente, alongo esse fio e mais uma vez. Então, faço aqui por 4 vezes. E aqui eu vou ajustar para ficar todos do mesmo tamanho, então, você vai arrumando assim. Agora, eu passo o fio aqui por dentro desses pontos. E agora, aqui por dentro dessas 2 alças. E faço 2 correntes de separação. Vou fazer assim, ó, por toda a volta.
Aqui eu já estou finalizando a carreira, fiz o último ponto e as 2 correntes de separação. Então, aqui depois que eu fiz as 2 correntes, eu deixo um pedaço de fio aqui para fazer o acabamento. E depois que eu terminei essas 2 correntes, eu puxo esse fio. Venho aqui com a agulha de tapeceiro, onde eu iniciei, esse fio aqui do ponto que eu fiz o ponto mágico, eu vou puxar e vou desmanchar. Vou fazer dessa forma para ficar um acabamento perfeito aqui na nossa carreira. Então, vou colocar aqui na agulha. E aqui, na direção desse ponto, aqui nesta corrente, eu vou passar o fio aqui por dentro, pegando essas 2 alças. Trago aqui pra frente, aqui eu vou ajustar para ficar certo essa corrente. Agora, eu vou colocar a agulha aqui dentro desta última corrente. E depois, aqui nesse ponto, ó, nesta alça, e vou levar para o lado avesso. E vou ajustar esse ponto para ficar todos do mesmo tamanho. Então, aqui ficou desta forma. Aqui onde eu tenho esse fio escondido, eu vou colocar o pingo de cola aqui atrás dos pontos, para depois eu cortar esse excesso de fio. Aqui no outro, eu faço a mesma coisa. E fica um acabamento aqui, ó, perfeito, do lado avesso. Agora, aqui com esse fio, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Eu trago aqui, ó, tô do lado avesso, então, eu trago aqui nesta alça. Agora, aqui pro lado direito, eu pego nas alças de trás aqui, ó, de cada ponto. E vou esconder esse fio, para que na próxima carreira, ele também fique por dentro dos pontos da próxima carreira. Então, eu escondo aqui por um bom pedaço. Sempre procura deixar o final aqui, ó, no meio, nessa direção, porque é onde a gente vai fazer os pontos depois. Esse fio aqui eu vou fazer a mesma coisa. Coloco na agulha. Venho aqui em cima desse ponto, somente na alça de trás. E agora, eu escondo, só que agora pro lado de cá, da mesma forma que eu fiz ali no início, para não ficar muito grosso ali se eu esconder tudo de um lado. Então, eu vou escondendo aqui, atrás de alguns pontos. Depois, na próxima carreira, vai ficar escondido também e vai ficar um acabamento perfeito, sem que precise você fazer nó aqui. Mas, se você quiser fazer o nó, você pode distorcer o fio e fazer o nó também, para fazer o arremate da tua peça. Agora, aqui nessa próxima carreira, eu vou fazer 4 pontos altos fechados juntos, então, ele é um pouco diferente desse ponto puff. Vou iniciar da mesma forma, deixa esse pedaço aqui sobrando. Com o ponto falso, dou 2 laçadas. E vou começar aqui o primeiro ponto alto. Então, agora, dessa vez, eu vou buscar o fio. Vou trabalhar nesses espaços de correntes. E agora, eu vou tirar 2 laçadas, como se eu fosse fazer o ponto alto. Só que eu deixo agora aqui, ó, em espera. Aqui eu seguro até terminar esse bloco de pontos. Eu dou a laçada, venho no mesmo espaço, eu busco o fio e tiro 2 laçadas, para começar o segundo ponto. E deixo em espera. Dou a laçada, busco o fio, tiro 2 alças aqui da agulha e deixo em espera. E comecei o terceiro ponto.
Dou a laçada, venho no mesmo espaço, busco o fio, tiro essas 2 alças aqui da agulha. E agora, eu tiro tudo de uma vez. Essas 5 alças que eu tenho na agulha. Esse ponto aqui também, ó, eu vou tirar também tudo junto. Então, eu vou buscar o fio e vou tirar aqui tudo de uma vez e faço uma corrente para fechar esses 4 pontos juntos. Agora, eu já posso soltar essa ponta do fio. Faço 2 correntes. E agora, eu fecho 4 pontos altos juntos. Dou a laçada. Começo o primeiro ponto alto, eu busco o fio. Lembrando que agora eu tiro 2 laçadas e deixo em espera. Começo o segundo ponto, tiro 2 laçadas. Começo o terceiro, tiro 2 e começo o quarto ponto. Tiro 2 laçadas. Agora, eu tiro essas 5 tudo de uma vez. Eu vou buscar o fio, passo aqui por dentro, também eu deixo a ponta da agulha aqui mais para baixo, para ficar melhor de passar aqui por dentro dos pontos. Busco o fio e passo aqui, ó, tudo de uma vez. Fecho aqui com uma corrente. Depois, eu faço 2 correntes de separação. E vai ficar desta forma. Aqui, eu fiz com 2 correntes de separação, mas se você perceber que é muita corrente, você pode fazer aqui uma corrente apenas, depois que fecha aqui esses pontos juntos. Então, eu vou trabalhar assim, por toda a volta. Começo o primeiro ponto, tiro 2 laçadas, começo o segundo, tiro 2 laçadas, começo o terceiro, tiro 2 e começo o quarto ponto alto. Agora, eu fecho esses 4 pontos altos juntos e faço 2 correntes. Faço assim por toda a volta. Aqui eu estou finalizando a carreira, fiz os 4 pontos fechados juntos e fiz a mesma quantidade de corrente de separação. Então, como eu estou fazendo com 2 correntes, eu fiz 2 correntes. Se você fez com uma corrente, quando chega aqui no final, você faz uma corrente de separação. Vou cortar o fio. E agora, da mesma forma que eu fiz aqui nesta carreira, eu vou puxar esse fio desta forma. Venho com a agulha de tapeceiro, esse primeiro ponto aqui, essa primeira alça, eu vou puxar aqui da mesma forma que eu fiz ali no outro ponto. Eu vou desmanchar para ficar um acabamento perfeito. Deixo pro lado avesso. Coloco esse fio aqui na agulha de tapeceiro. Cuida para não deixar torcido, então tem que ficar dessa forma aqui. E agora, eu venho aqui na direção desses pontos fechados juntos. Coloco a agulha aqui de trás para frente e passo o fio aqui por dentro. Ali onde eu fiz a última corrente, eu vou colocar a agulha ali naquele espaço, aqui dentro. E depois, aqui nesse ponto, ó, bem aqui no meio, onde eu tenho esses pontos fechados juntos. E levo pro lado avesso. E vou ajustar o ponto para ficar tudo igual. Então, dessa forma, não dá para saber aqui onde foi o início, onde foi o fim da carreira. Aqui eu vou esconder da mesma forma que eu fiz ali com a outra carreira. Então, eu vou esconder aqui atrás dos pontos, sempre deixo o final aqui ó, atrás, bem nessa direção. E esse outro aqui, eu trago aqui pro outro lado, venho escondendo também, pegando somente na alça de trás. Aqui do lado avesso, esse fio aqui eu vou deixar aqui ainda espero, porque na próxima carreira eu vou esconder ele dentro dos pontos. Nessa carreira aqui, eu já posso arrematar esse fio, então, eu vou colocar a cola. E vou cortar esse excesso de fio, bem rente aqui aos pontos, ficando dessa forma. Aqui a mesma coisa,
coloco um pingo de cola bem ali dentro dos pontos e corto esse excesso de fio. Então, vai ficar assim. Agora, para fazer o square, fazer que ele fique quadrado, eu vou trabalhar aqui com a linha felpa e com a agulha maior. Então, aqui eu vou usar a agulha número 6. A linha felpa aqui da Têxtil Piratininga é 95% algodão e 5% poliéster. De Tex 1515. Então, eu vou usar esse fio para fazer aqui. Uma dica para vocês é lavar a agulha antes de fazer, para que esse fio fique bem solto para a gente trabalhar. Não pode estar suado aqui, para não ficar prendendo o fio aqui na agulha. Você pode fazer também com barbante, só que você vai continuar com a mesma numeração de agulha. Eu tenho uma peça aqui pronta. Aqui eu trabalhei esses blocos de 3 pontos altos. Na linha felpa, eu trabalhei com 2 pontos altos. Somente os cantos que eu fiz ponto alto duplo, as correntes e ponto alto duplo. A mesma quantidade eu fiz aqui também no canto. Aqui nesses 3 blocos aqui do meio, eu fiz 2 pontos altos, 2 pontos altos e 2 pontos altos. E aqui com o mesmo fio, que é a mesma espessura, eu fiz com 3 pontos altos esses blocos. Então, dá para você fazer com a linha felpa e também dá para você fazer com barbante. Para fazer a almofada, você pode fazer o square desta forma. Faz todos os squares, depois você une com a agulha de tapeceiro. Ou na mesma vez que você está fazendo aqui a carreira, você vai fazer a união. Nesse vídeo, eu vou fazer o quadrado aqui com vocês. Então, vou fazer aqui o quadrado para que vocês tenham a base de como que fica. E se você vai fazer dessa forma aqui os quadrados e depois costurar, você pode estar fazendo também. No meu, eu vou fazer diferente, mas eu vou deixar o vídeo para vocês aqui também. Então, agora eu vou pegar a agulha número 6 e a linha felpa. Agora, eu vou trabalhar com a linha felpa. Então, eu vou começar aqui nesse espaço, eu vou trabalhar nesses espaços de correntes. Então, aqui eu tenho 3 blocos em pontos altos, vou começar por este bloco. E depois, aqui no final, a gente finaliza aqui, ó, nesse primeiro ponto. Então, vou fazer primeiro esses 3 blocos aqui, que são de pontos altos. Vou fazer o ponto alto falso. Mas se você não tem costume de fazer o ponto falso e quer fazer da sua forma, você pode colocar o fio aqui, faz o nó e começa com o primeiro ponto alto e depois no mesmo espaço você faz mais um ponto, porque nós teremos aqui 2 pontos nesse mesmo espaço. Então, eu deixo aqui um pedaço de fio sobrando. Dou 2 laçadas para fazer o ponto falso. E venho aqui nesse espaço e vou começar o ponto alto. Tiro 2 laçadas. E agora essas 2. Esse fio aqui do início também. Tiro nessas 2 laçadas. Tem o primeiro ponto. No mesmo espaço, eu faço outro ponto alto. Tiro 2 laçadas e depois mais 2. Então, o nosso bloco vai ser de 2 pontos. Aqui eu vou trabalhar sem corrente de separação. Vou no próximo espaço e faço 2 pontos altos. Faço o primeiro. Dou a laçada, venho no mesmo espaço. E faço o segundo. Eu deixo esse ponto bem solto. Para ficar melhor de trabalhar. Vou no próximo espaço, faço ponto alto novamente. Então, eu não aperto esses pontos, porque se eu preciso de desmanchar depois algum ponto, ele fica mais fácil de desmanchar. Então, aqui, ó, se você precisa de desmanchar,
Vou passar a dica aqui para vocês. Você vai segurar aqui e vai soltando o ponto, ó. Se você segurar e puxar aqui, ó, ele vai prender ali os pontos. Então, a melhor forma de desmanchar é assim, você segura e você consegue desmanchar com mais facilidade aqui o seu ponto. Então, vou fazer aqui novamente os pontos que eu desmanchei. Então, depois desses 3 blocos de pontos altos, eu vou fazer o canto. Nós teremos 4 cantos aqui na nossa peça. Aqui no canto é ponto alto duplo. Então, aqui são 3 pontos altos duplos, eu faço as correntes e os 3 pontos altos duplos no mesmo espaço. Então, nesse mesmo espaço, eu faço o canto. O ponto alto duplo, eu dou 2 laçadas, aqui eu seguro e venho nesse espaço. Vou buscar o fio e vou tirar de 2 em 2 alças aqui da agulha. Tiro 2, depois mais 2 e depois mais 2. Tem o primeiro ponto alto duplo. 2 laçadas, seguro o fio, busco o fio e vou tirar de 2 em 2 alças. Tiro 2, 2 e mais 2. No mesmo espaço, vou fazer outro ponto alto duplo. Então, eu tenho aqui os 3 pontos. Aqui eu puxo para liberar espaço. Vai ficar dessa forma aqui. Faço 3 correntes para fazer o canto. E agora, nesse mesmo espaço, mais 3 pontos altos duplos para formar o canto aqui da minha peça. Tiro 2 laçadas, 2 e mais 2. 2 laçadas, venho no mesmo espaço e faço o ponto alto duplo. Tenho 2 pontos, dou 2 laçadas e faço o ponto alto duplo aqui no mesmo espaço. E vou terminar aqui o primeiro canto da minha peça. Depois que eu termino, eu arrumo esses pontos, vai ficar assim. Agora, aqui, nesses 3 próximos espaços, eu vou repetir esta sequência de pontos. Então, eu faço 2 pontos altos aqui normal, o ponto alto com uma laçada, busco o fio, tiro 2 e depois mais 2. Dou a laçada, venho aqui no mesmo espaço, busquei o fio, tiro 2 e depois mais 2. Então, aqui eu vou repetir os 3 blocos de 2 pontos altos. Agora que depois que eu fiz os 3 blocos, eu faço o canto aqui novamente. E aqui, ó, não tenho corrente de separação nesses pontos. Em nenhum deles eu não tenho corrente. Só aqui no canto que eu fiz as 3 correntes para formar aqui o canto da nossa peça. Então, nesse próximo espaço, eu vou repetir essa quantidade de pontos. 3 pontos altos duplos, 3 correntes e 3 pontos altos duplos. Depois, eu tenho 2 pontos altos, 2 pontos altos e 2 pontos altos. Aqui, eu faço o canto novamente com os 3 pontos altos duplos, 3 correntes, 3 pontos altos duplos. Aqui, eu faço os 3 blocos e vai dar bem certo aqui, ó, de fazer o outro canto. Então, eu vou dar a volta, completar aqui a minha carreira, e aqui eu volto pra gente finalizar essa peça. Aqui eu já completei a minha volta, então, eu terminei aqui a minha carreira com os 3 pontos altos duplos. Depois que eu fiz o ponto alto duplo, eu vou cortar o fio para fazer o acabamento. Então, aqui, se você vai fazer com barbante, a única coisa que você vai mudar
é que aqui, ao invés de 2 pontos, você vai fazer esses blocos com 3 pontos altos, para ficar dessa forma aqui. Terminei. Então, agora também, para puxar esse fio, eu tenho que puxar com cuidado. Dessa forma. E vou fazer o acabamento aqui. Também vou desmanchar aqui, ó, esse primeiro ponto, essa alça aqui, ó, desse fio, eu vou desmanchar, para fazer o acabamento perfeito. Deixo pro lado avesso. E esse, onde eu terminei, eu coloco na minha agulha. Agora, eu pulo esse primeiro ponto e venho nesse segundo. Aqui, cuidando para não puxar os fios, para ficar fácil de passar aqui por dentro. Por isso que você tem que trabalhar um ponto mais solto. Passo esse fio aqui por dentro. E volto no último ponto. Da mesma forma que eu fiz ali nos outros acabamentos. Aqui onde eu tenho esse ponto do início, vem bem aqui em cima do ponto, coloco a agulha bem aqui no meio e levo pro lado avesso para fazer o arremate. Vou ajustar o ponto para ficar todos do mesmo tamanho. E aqui do lado avesso, eu tenho esses 2 fios aqui, um próximo do outro, eu posso colocar um pingo de cola, faço o nó, não aperto muito para não repuxar os pontos. E depois eu posso esconder aqui, ó, vou atrás dos pontos e vou escondendo esse fio, esse para esse lado e aquele ali pro outro lado. E vai ficar dessa forma aqui. Aqui onde eu tenho esses fios, os acabamentos, eu coloco um pingo de cola, corto o excesso do fio da mesma forma que eu fiz ali nos outros arremates. Então, o nosso square vai ficar assim. Se você vai costurar com agulha de tapeceiro, você vai virar para o lado avesso e vai costurar ponto com ponto. Então, eu finalizo a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos pelo carinho e atenção e até o nosso próximo vídeo.